Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Odonto em Movimento da Faculdade Beco. E hoje eu estou com o Dr. Alexandre mais uma vez. Eu sou a doutora Priscila e a gente vai falar sobre o presente e o futuro da implantodontia. E aí, doutora Ale, quem que nós temos hoje? Hoje, tudo bom, Pri? Tudo bom, pessoal de casa, pessoal que está assistindo a gente? Hoje temos duas moças do interior que vão falar sobre o presente e o futuro da implantodontia. A Faculdade Beco agora conta com um curso de implante, né, com especialização em implante. E nós trouxemos a Lara e a Kim para falar exatamente desse tema. Se apresentem, por favor, para o pessoal conhecer vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou a Lara. Eu me graduei, né, na Faculdade de Odontologia de Araçatuba. E foi lá também que eu fiz a minha pós-graduação, mestrado e doutorado em cirurgia bucomaxilo. E minha especialização em implantodontia também. Atualmente sou docente da Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, e também lá da Universidade Unifat, em Atibaia. E trabalho aí com implantodontia já há um tempo, mesmo antes de fazer a especialização. A senhora dirige, hein? A senhora migra bastante. Obrigada pelo convite, tá? Primeiramente, é um prazer estar aqui, é um prazer também divulgar, né, um curso novo de implantodontia da Ibeco. Eu sou a professora Kim, sou natural do Rio de Janeiro, mas eu fiz a minha graduação em Manaus, Amazonas. Sou especialista também em ortodontia. Hoje eu atendo só paciente ortocirúrgico, né? Eu fiz minha especialidade em orto em Manaus. Sou especialista, mestre e doutora em cirurgia bucomaxilofacial pela Unesp de Araçatuba também, assim como a professora Lara. E eu sou professora de graduação responsável pela disciplina de cirurgia bucomaxilofacial e implantodontia da Universidade de São Francisco, também em Bragança Paulista. Ai, muito bom. Então, assim, vocês já estão mais do que imersas na área da cirurgia, né? E eu achei super legal que agora a gente pode oferecer isso na Ibeco também, né? Que a gente já tem a parte da cirurgia, só que agora com a implantodontia a gente começa a dar um outro olhar para o paciente, né? Da reabilitação. Então, vocês que já têm a experiência no ramo, né? O que vocês acham, assim, de hoje? Quais são as maiores conquistas que vocês tiveram nesse campo, né? O que vocês já percebem que está diferente de quando vocês começaram lá atrás, né? Desde a época da graduação, por exemplo. O que vocês observam do que a gente está vivendo hoje mesmo na implantodontia? Evoluiu muito rápido. Tanto a odontologia, no geral, como a implantodontia nós tivemos muitas conquistas, principalmente pela ciência, né? Isso foi possível observar desde as pesquisas que a gente fazia, que a gente estudava, né? Também as pesquisas dos outros grupos de estudo. E evoluiu muito rápido. Então, assim, antigamente, a gente usava, às vezes, só uma panorâmica para fazer um implante. E a régua da panorâmica que vinha junto, panorâmica. Né? Hoje é perdoável. Hoje, a gente tem, assim, fora que a gente só utiliza a tomografia, planejamento digital mudou tudo. Hoje existe muito mais previsibilidade devido a essa evolução. Existe muito mais facilidade e minimização de erro, né? E quem ainda está errando muito é um pouco complicado, porque a tecnologia está muito a nosso favor hoje em dia. Então, todas as outras tecnologias, tratamento de superfície, que a gente pode falar um pouquinho mais depois também. Sim. Hoje não tem, né, como a gente falar de implantodontia sem a gente falar de um fluxo digital. Né? Não só na implanto, mas na odonto mesmo em geral. Né? E é muito interessante a gente conseguir trabalhar junto com outras áreas, né? Com o Dental Smile, junto com a dentística, com a ortodontia. E pensando desde quando nós fizemos a graduação, né, até hoje, eu particularmente não tive nada de implante na graduação, né? E por muitos anos a implantodontia ela ficou com o bucomaxilo, e aí se falava muito daquela parte cirúrgica. Ficou depois muito tempo com a equipe da prótese, então focavam mais num tratamento protético. E hoje, na verdade, os grandes, né, congressos de implantes são implantodontistas mesmo. Né? A área ela cresceu muito e, lógico, ela tem 3 pilares muito importantes, né, que é a pério, a prótese e a cirurgia.
mas realmente, de quando nós fizemos nossa formação para hoje, é impossível, né? A gente realmente não falar de um fluxo digital, de tomografia, de planejamento reverso, de guias, que tornam aí as cirurgias, com certeza, muito mais previsíveis, tanto para a gente quanto para o paciente mesmo, né? A pergunta que o paciente sempre fazia para a gente era: quanto tempo vai durar esse implante? E hoje, com toda essa tecnologia digital, fluxo digital, planejamento digital, é muito mais previsível a gente dizer para o paciente quanto tempo vai durar esse implante, né? Mas, principalmente, a parte cirúrgica, que eu acho que eu e a Pri conseguimos desenrolar um pouco melhor. O que mudou, assim? É a cirurgia guiada? É o planejamento? É ver a pessoa como um todo? Porque até pouco tempo atrás se pensava, né? O paciente usa tal medicação, não pode fazer implante, isso aqui vai ser limitante, isso aquilo lá vai ser limitante. E hoje já se sabe que, na maior parte dos casos, muitas coisas podem ser feitas, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho. Eu acho que, primeiro, né, você falando do paciente como um todo, não adianta só a gente ter a técnica, a gente ter o melhor material, o melhor embasamento científico, teórico, prático, sem entender a história do paciente, né? Então, na minha cabeça, o melhor pode ser X, mas para o paciente é Y. Então, a gente tem que saber a história do paciente, né? O que ele precisa, qual a queixa dele, o que ele quer. Muitas vezes, o sonho dele é mastigar. Uma coisa tão banal para a gente, mas é um paciente que não mastiga, não come uma batata frita, um McDonald's há anos, né? Então, acho que primeiro realmente é entender a história, né? A expectativa do paciente e alinhar com o paciente. Logicamente que nós temos hoje técnicas para a cirurgia ela ser muito menos invasiva, né? Como você mesmo citou, a cirurgia guiada, né? Flapless, tornam cirurgias mais rápidas, menos invasivas, com pós-operatório muito mais confortável para o paciente, uma entrega de uma prótese muito mais rápida, né? As próprias provisórias já dá para, usando impressão 3D, ficar pronta no mesmo momento, né? Então, para o paciente, isso é uma realização de um sonho, né? A gente trabalha com sonhos, isso é uma coisa que tem que estar muito dentro da gente, né? A gente não trabalha só com um dente, com um sorriso, com o paciente, a gente trabalha realmente com sonhos, né? O paciente, ele é integral, né? Não tem como a gente excluir um problema sistêmico, uma comorbidade, e como ele lida com isso no dia a dia. E como a gente vai integrar a implantodontia aí dentro da vida dele de novo. Porque, como a professora Kim disse, muitas vezes ele não mastiga há tempos. E muitas vezes, quando você instala o implante, às vezes faz uma protocolo, principalmente eu percebo isso no protocolo, o paciente chega, às vezes, até reclamando. Isso aqui está estranho. Eu não era acostumado com isso. Então, ele demora um tempo, ele tem aquele tempo para se adaptar àquela prótese. Então, o nosso papel conduzindo esse paciente é extremamente importante. E essa evolução, né, da parte cirúrgica que auxilia a gente muito nisso, a gente consegue ver aí os tratamentos de superfície, eu acredito que tenham sido os mais importantes na diminuição de tempo de osso-integração, que possibilita a carga mais rápida. Atualmente, aí a gente tem desenvolvimento de nanosuperfícies, tratamentos... Nós temos tanto tratamentos de adição quanto de subtração, tanto de modificação de superfície, né? E essa modificação auxilia muito aí nessa formação óssea mais rápida, formação de tecido sanguíneo, né, que é a angiogênese. Isso permite aí a gente tirar aqueles 6 meses que antigamente eram esperados, né, para depois colocar a prótese. Então, para o paciente, a gente poder falar, olha, agora a gente vai conseguir colocar seu implante hoje, né, sua coroa protética hoje, semana que vem ou daqui a um mês, que seja, dependendo do caso, né? O importante é a gente não prometer muito também, né? Porque... E esses tratamentos de superfície, né, diminuem muito, né, o acúmulo de biofilme também, né? Hoje se fala muito dos peptídeos, que estão muito em alta, já tem alguns estudos pré-clínicos também sobre isso.
E falando, né, da entrega da prótese, né, às vezes até junto aí com o CAD/CAM, por exemplo, a gente consegue entregar próteses que vão ter uma adaptação perfeita. Precisa. E vai minimizar os nossos problemas futuros, que estão cada vez mais presentes, né, que é a perimplantite. Né? Cada vez mais a gente recebe pacientes com esse tipo de problema, devido à má instalação de implante, a doenças sistêmicas não controladas, né, pelos nossos colegas médicos, e também a má adaptação protética. Né? E uma coisa também, entrando nessa parte de tecnologia, né, da superfície, agora o design dos implantes também. Por exemplo, os pacientes de maxila atrófica, né? Que antigamente, quanto tempo que ficava um paciente com enxerto? Eu lembro, assim, uns 10 anos atrás, aí a gente ia para centro cirúrgico para fazer enxerto de crista ilíaca, para ver se vai dar certo, para depois ver se vai dar para instalar implante e ver se o implante ficou, né? Como é que vocês lidam com esses casos, assim, maxilatrófica, por exemplo, até mandíbula atrófica, às vezes a gente aparece por aí, né? Hoje é muito mais tranquilo. Na verdade, eu não peguei a época do enxerto de calota em peso, mas eu lembro que o meu orientador, ele sempre me contava que há 2 anos atrás eles faziam muito enxerto de calota, e que era muito famoso lá em Araçatuba, né? Eles faziam muito, e essa era a realidade. Hoje, apesar de os casos serem complexos, é muito mais fácil, porque a gente não precisa ter mais, 8 milímetros de espessura. Você tem implante slim, você tem short, então, assim... Cirurgia periodontal, implante zigomático, que vai ganhar nessa espessura. Então, assim, você consegue lidar muito melhor com essa falta de tecido ósseo. Tem muito mais opções. O profissional que ele está capacitado, ou mesmo que ele não souber fazer um implante zigomático, mas que ele souber indicar. Então, assim, eu acredito que a formação do profissional seja extremamente importante no diagnóstico, na resolução de problema, de complicações. Eu sempre costumo falar para os nossos alunos que, se você opera, você tem que saber resolver complicação. Exatamente. Então, você sabe resolver a complicação de um implante zigomático? Não sei, então não faz. Porque, senão, depois cai no colega. Né? Isso que vocês estão falando, né? Tá muito relacionado ao que a gente vê hoje em dia. Vamos vender o procedimento, tem funil de vendas, todo mundo sabe tudo sobre isso, e sabe sobre o procedimento, mas não sabe quando, porque é uma combinação de técnicas, né? Então, são combinações de técnicas diferentes, e é isso que a gente espera, né? E sabe que vai acontecer no curso de vocês, espera que o aluno de vocês tenha isso na cabeça, de que ele vai aprender diferentes técnicas, diferentes visões, para juntar tudo isso e aí sim indicar, e não vender um procedimento, mas indicar o tratamento melhor para aquele paciente, né? E com relação a essa evolução, né? Então, há 10 anos atrás, o paciente perguntava quanto tempo vai durar. Hoje, o paciente dura mais tempo, o implante dura mais tempo. E qual que é o mito que mais vocês viram assim que persiste na implantodontia, que já é uma ciência bem estabelecida, como a quem falou? Ainda existe muito esse mito, né, do implante não durar muito tempo. Hoje, assim, particularmente no consultório, no curso também, o que a gente faz? Um contrato explicando para o paciente que ele tem que retornar pelo menos 2 vezes ao ano para fazer o controle de biofilme. Né? Isso vai garantir uma longevidade desse implante. Então, se o paciente ele não colabora, ele não retorna, provavelmente não vai ter sucesso. Né? A gente sempre explica, né? Se o dente deu problema, o implante também vai dar. Né? Então, é como se fosse um dente. Você tem que vir fazer o acompanhamento periódico. Se for um paciente sistemicamente comprometido, ele vai ter que fazer, às vezes, mais ainda. Se for um paciente que ele já tinha uma periodontite prévia, ele vai ter mais chance de desenvolver, né, uma perimplantite. Então, são pacientes que vão ter que, às vezes, retornar a cada 3 meses, né, e fazer um controle periodontal muito grande. Né? Hoje não tem como a gente não falar da pério. Né? Então, se possível, né, uma prótese que seja rosqueável, que a gente consiga remover, fazer realmente a remoção, né? A diminuição de biofilme ali local. Sim, essa parte de tecido mole é muito legal. Até no cronograma de vocês de aula, vocês colocaram a parte da periodontia, né?
Porque acho que por muitos anos a pério ficou um pouco de lado, né, na odontologia, porque a gente viveu algumas fases, né? Então tem Hoff, tem buco, tem implante, a pério ficou quietinha ali, né? E hoje a gente vê, que a gente estava até conversando antes, né? Que depois que a gente aprende a lidar com tecido mole, a gente não faz mais um implante unitário em paz, né? Que a gente tem que olhar tudo ao redor, né? Que abordagem que vocês usam? Então, agora na especialização, né? Como é que vocês lidam com essa parte da pério? Como é que vocês integram ela aí tanto no ensino quanto na prática clínica mesmo? Até um pouquinho antes de eu pegar esse gancho, né? Quando a gente falava da pério, pelo menos na minha graduação, não era uma disciplina que eu tinha muita afinidade, né? Só se falava de raspagem. Eu achava um pouco chato aquilo, né? E hoje eu vejo meus colegas periodontistas na graduação falando de enxerto, de retalho, e eu fico encantada com a aula deles. Eu falava, nossa, se eu tivesse essa aula na graduação, talvez eu até cogitaria fazer pério. Acho que não, mas talvez cogitaria, porque a pério avançou muito. Tudo avançou, mas eu acho que a pério é outra pério, né? E nós temos sorte, né? Dentro do nosso curso, teremos vários professores convidados, mas temos 6 professores fixos, são 2 bucomaxilo, 2 implantodontistas e 2 periodontistas. Então, nós vamos ter muita periodontia no curso, né? Nós temos um professor da USP e um professor da Unicamp, né, que fizeram mestrado e doutorado, um na USP e um na Unicamp, na pério, que são grandes clínicos, são professores, pesquisadores, e nós vamos integrar muito, né, essa parte pério-implante, pacientes que não têm espessura, né, vai ser maioria, com certeza, né? que é a maioria, né, que a gente às vezes consegue minimizar ali uma quantidade de enxerto, paciente que não tem gengiva queratinizada e que vai ter exposição de implante, né? Muitos implantodontistas, eles não veem isso, né? E isso é muito importante para a longevidade. Então, assim, no nosso curso vai ter muito presente essa parte realmente de periodontia. Uma coisa que acontecia muito na minha época, quando eu acompanhava os cursos de especialização ainda, que eu via acontecer muito, era que os alunos das especializações não se preocupavam tanto em devolver esse tecido queratinizado para o paciente. Porque nem via também tecido. Não sabe nem diagnosticar, sabia, né? Às vezes não era passado. E aí, quando ia instalar a prótese, o paciente sentia dor, não conseguia instalar, tinha que ficar... parafusa um pouquinho, solta um pouquinho. Parafusa um pouquinho, solta um pouquinho. Isso para o paciente, primeiro, você poderia ter evitado, junto numa cirurgia ali de reabertura, já resolver esse problema, devolver um pouco mais de tecido, pelo menos, quanto for possível. Claro, a gente sabe que os pacientes também têm limitações, mas o quanto for possível. E diminuir essa sensação, talvez a possibilidade de perda, aumentar a previsibilidade. E unindo aí o mito com essa questão da pério, eu percebo muito também que tem esse mito da conexão do implante, área estética, como que vai instalar o implante, como não vai instalar o implante, se vai ser cimentada, a prótese se não vai ser cimentada. Claro que uma prótese cimentada, a gente tem uma estética muito mais agradável, principalmente menos risco de exposição de cinta. Só que, atualmente, a gente fez alguns casos, inclusive, que a gente usou o hexágono externo, pode ser um pouco polêmico isso, mas a gente usou o hexágono externo. Eu já ia perguntar, assim, a hexágono externo ou cone morsa? Aí você já pegou minha polêmica. Eu já peguei a polêmica, já. Ela existe, pessoal. Ela existe muito. E a gente fez um caso só que se você fizer o hexágono externo infraósseo, você também consegue estética com ele, mesmo a prótese sendo parafusada. Claro, tem casos e casos, não estou generalizando, a polêmica existe, mas ela é média. E usar o cone morse em área estética é sensacional, fora de questão também. Mas a gente justamente queria ver isso, sabe? Sim. Na prática, porque... Às vezes a gente vai em congresso e vê professores defendendo com tanto afinco o cone morse e tal... mas vamos ver como que funciona isso. E a gente vê que se você instalar infraósseo,
A gente não defende muito hexágono interno, né? Mas Ai, graças a Deus. porque aí Eu ia ninguém perguntar merece. isso. Ai, amém. Proteticamente, biologicamente, eu não Biologicamente, sei tudo errado. quem inventou. Não Biologicamente, sei tudo por que errado. inventaram o hexágono interno, assim. Não, é brincadeira, eu entendo, mas assim. Mas não agora sei por que ele continuar. continua. Já progredimos, né? Já foi uma fase, pode parar já. Eu né? acredito que agora eu já posso remover aí do catálogo das empresas. Mas Inclusive, esses fica a casos, né, dica de hexágono externo, área estética, né, também a gente tem que entender a necessidade do nosso paciente. do paciente. É. E a Exatamente. necessidade e financeira também, né? Sim. Localidade. Então, É. infelizmente, estamos num país que a desigualdade é muito grande, né? E tem locais que não vai ter, né? É até uma Exatamente. briga dos protocolistas, né? Que só vendem protocolos, que, nossa senhora, eu vi uns casos, assim, de mutilações mesmo, dentes super saudáveis que as pessoas estão tirando só para fazer protocolo, para você ganhar dinheiro, né? Tem muito. E também o time contra o overdenture, que eu fico vendo, assim, sabe? Só que aí eu tenho uma amiga, uma protesista, ela é maravilhosa, só que ela também fala muito isso, né? Tem paciente que não tem condição de fazer um protocolo. Então começa na over. Mas aí o paciente do protocolo começa a envelhecer, às vezes troca para over, porque a gente tem que ver todo o contexto desse paciente, né? Não consegue fazer a higienização. Como é que você vai pedir para um cuidador fazer a higienização de um protocolo, né? Só que parece que às vezes as pessoas estão muito quadradas, né? Sim. Tipo, evoluiu muito a implanto. Mas aí ficou assim, não, eu só faço HI, eu só faço HI, eu só faço... Não, Conimorce é a melhor coisa do mundo, que eu não sei... Mas se estudar um pouquinho mais, né? Exatamente. Assim, o que eu sempre falo é que não existe receita de bolo, não existe fanatismo dentro da biologia. Aham. Pra quê, entendeu? Se existe, é porque serve para alguém. Sim. Mesmo que for um caso específico. Claro, tem casos que tem instrumentais ou meios, né? Que às vezes a biologia não suporta muito, né? Mas, assim, a maioria das coisas, pelo menos um caso, aquilo vai servir. Então, se você estudar o caso, o que eu posso usar aqui? Olha a gama de material que a gente tem. A gente não precisa ficar limitado a um fanatismo de falar, não, eu sou time Conimorce. Não, eu sou time paciente. O que for melhor para o meu paciente, né? É o que importa mais. A gente para de focar, não, porque o meu ego de implantodontista precisa usar tal marca. Não existe isso. Assim, claro que existe, né? Mas na minha visão, isso é o menos importante. Sim. O mais importante é como que meu paciente vai ficar. Porque às vezes você chega para o paciente e fala, nossa, porque eu tenho um implante importado aqui para você. Aí ele fala, tá, quanto? Quanto E principalmente custa? em curso, né? Em curso Em a gente curso? é outro público. Né? Então, Essa era a minha próxima pergunta. Quem é o paciente que procura o implante? A gente vai identificar, assim, até para o aluno que vai cursar, né? Ele vai querer atender um público-alvo. Quem é o paciente do implante hoje? Todos, né? Exatamente. Todos. E a gente tem vários públicos, na verdade, porque, assim, normalmente a maioria são idosos que já perderam, né, os elementos. Porém, nós também temos os pacientes mais jovens que sofreram acidentes ou que não cuidaram de alguma forma, mas são minoria. Então, a maioria são esses pacientes e, normalmente, pacientes que procuram um curso, eles têm uma capacidade financeira um pouco mais reduzida. Ou, minoria também, são aqueles casos que falam, eu vou lá porque o professor que dá aula lá é o professor da faculdade tal, e eu quero passar com ele. E eu não quero pagar no consultório, talvez. E aí... Foi-se o tempo, né? Que quem fazia implante tinha um poder aquisitivo alto, né? Hoje Hoje em dia... barateou e existem formas, né, de pagamento. O paciente, na verdade, ele não está muito interessado no valor final, né? Ele quer saber qual vai ser o valor da parcela. Então, a gente consegue atender todos os pacientes. Né? E acredito que esse seja o essa. propósito, né? Porque uma tecnologia existe e muitas vezes, principalmente falando de saúde, quando inicia uma vacina, um tratamento médico, a implantodontia, quando começa é sempre muito caro. Mas o propósito é que a maior parte de pessoas, a maior quantidade de pessoas possível seja atingida com aquele tratamento. Então, acho que isso, principalmente ter o curso, ajuda muito. Sim. Porque no atendimento público, não tem. E esse é o propósito também, assim, de um curso. Um curso de especialização, a gente não vai aprender tudo.
né? Impossível. Principalmente dentro da implanto também, que são 3 grandes áreas. Então, o aluno vai ter que sair, vai ter que fazer uma capacitação, às vezes, em prótese, em planejamento reverso, em periodontia, em enxertos, em área estética, enfim. Mas, dentro do curso, é um outro público. É diferente do meu consultório. É completamente diferente do meu consultório. Eu tenho que preparar aquele aluno para ele ser um clínico. Vai ser um clínico. Uhum. Ele não vai ser o pesquisador XY. Todos os professores são doutores, pesquisadores. Eles vão poder aprender com isso, mas não é o foco. Né? Eles têm que ser um clínico. Como é que eu resolvo isso, professora? Eu vou trabalhar numa clínica com diária. Esse é o nosso aluno. Eu vou trabalhar com diária de implante. Eu vou ter que fazer isso, isso, isso. O que funciona melhor? Então, esse é o aluno. Isso que a gente tem que ensinar. Né? E não é só, nossa, porque o Cone mostra. Não. Isso ele vai também aprender dentro do curso? Vai aprender fora, principalmente. Mas a gente tem que ensinar realmente ele a ser um clínico. E dependendo do lugar onde ele vai trabalhar, ele só tem, às vezes, uma opção. Então, aqui só tem a hexágono externo. Com então, ele certeza. tem que saber como que ele vai trabalhar melhor E isso, né? 80% dos alunos, né, vão cair nessas clínicas, vão trabalhar nessas clínicas. Então, a gente tem que ensinar isso. Porque, às vezes, tem curso que fica tão amarrado naquele implante, naquela prótese, e quando o profissional vai para o mercado de trabalho, ele não sabe trabalhar. E eu também estava... Uma vez eu conversando com os alunos da especialização de cirurgia, e aí eles estavam me perguntando sobre implante, tudo, se era muito difícil. Vou ser bem sincera, colocar parafuso, Qualquer a gente macaco sabe. Qualquer um Macaco coloca. a gente ensina, ele aprende, né? Agora, você entender toda a biologia, a oclusão, tudo, aí fica muito mais difícil. E aí a gente começa a pegar a prótese, então vou fazer um planejamento reverso, né? Aí começa a ver tecido mole, tipo, eu acho que se eu não arrumar esse tecido mole antes, não vai dar boa a prótese, né? Porque eu acho que isso é legal, né? De vocês trazerem para os alunos, como vocês falam. O planejamento começa no futuro, né? A gente pega o futuro. Como é que vocês fazem esse planejamento reverso? Explica também para quem ainda não sabe o que é um planejamento reverso, o que a gente faz para poder fazer o implante. O planejamento reverso é um planejamento que a gente utiliza atualmente softwares, né, para fazer esse planejamento, mas, claro, a gente pode fazer moldagem, pode fazer o escaneamento da boca do paciente, para ter uma previsão de como a prótese vai ficar. A gente precisa saber como essa prótese vai ficar, para depois a gente saber aonde vai instalar os implantes. Então, basicamente planejar a prótese, e é como se você estivesse vendo a prótese pronta, só que ainda não teria os implantes. E aí a gente faz esse planejamento e coloca os implantes baseado nos dentes e no polígono, que a gente chama polígono de Roy, né? Que a gente vê a distância entre os implantes que mais faz sentido para não ficar nenhum implante sobrecarregado com a carga oclusal. Então, é basicamente isso. Atualmente, a gente faz com planejamento digital, né? Mas antigamente era moldagem, colocar no articulador. Nossa, cara. Até dar um frio na E espinha. o planejamento digital está muito avançado, né? Hoje já tem software que utiliza IA, né? Inteligência artificial, já mostra qual a melhor posição do implante, localização, já diz também nessa região pode dar XY problema, né? Lógico que ele não vai substituir o nosso planejamento, mas ele é como se fosse um segundo auxiliar ali, dando dicas, né? Então, não tem como também a gente não falar hoje de inteligência artificial. Não tem. Eu estou usando uma inteligência artificial, para até te contar já, fofoca de primeira mão. Que você grava a cirurgia e ela ouve a sua cirurgia e depois ela faz o descritivo. Eu preciso te mostrar isso. Mas, não, é muito e ela legal. ela ainda aponta, né? olha, se eu fosse eu, não teria Não feito. teria feito. Isso ainda não. Ainda não palpita. Não ficou tão bem posicionado. Você já fez um enxerto gengival para esse tipo de implante? Nossa.
E com relação ao perfil do aluno, né? O que vocês trazem? Porque só para a gente completar, né, um resumo assim, de quem não assistiu todo esse pedaço. Então, o perfil do paciente é todos. É o paciente jovem que perdeu um dente numa prática esportiva, é o paciente mais idoso que é super saudável, que é super ativo e que vai ter muitos anos de vida. É o paciente já mais velho, que também tem uma saúde já muito boa. E é o paciente também hospitalizado, às vezes, que tem uma comorbidade e precisa ser avaliada, né? E qual que é o perfil do aluno? Quem que vocês veem como perfil de aluno? O recém-formado, o que já tem muitos anos de formado, o cirurgião? Quem que é o perfil que mais aparece para vocês como aluno? Olha, o que eu já vi, né, dos cursos é que aparecem bastantes alunos que são já formados há muito tempo. Poucos são os que saem da graduação e vão direto para a implantodontia. Mas, claro que todo aluno que está interessado em aprender e não só fazer implantodontia visando ganhar dinheiro apenas. Claro que a gente sabe que a implantodontia é uma área que tem o seu retorno, mas eu falo que nada é melhor do que o retorno de ver o paciente sorrindo depois, né? Então, se o aluno ele estiver disposto a aprender desde o básico até o avançado, é claro que, como a professora aqui falou, ninguém vai sair fazendo tudo, né? Porque teria que ser um curso de muitos anos. Mas, sabendo resolver ali as complicações, aprender essa parte básica e construindo esse conhecimento em cima, eu acredito que seja esse o perfil do aluno que vai caber ali. O né, que mais gente? procura são os dois extremos, realmente. O recém-formado, né? Porque hoje o mercado de trabalho, ele O Instagram tá tá chamando competitivo. dinheiro, né? Tá. O pessoal quer dinheiro. não, está competitivo, né? A gente vê cada vez mais jovens com muitas formações, né? Acredito que nós duas mesmo, né? A gente vê, né, hoje os colegas com doutorado já com 20 e poucos anos, coisa que antigamente não era, né, a realidade. E aquele aluno que já é formado há muito tempo e que já faz até implante no consultório, né? O prático, né? Aprendeu na marra, né? E que mudou muito e que agora quer um título, porque os pacientes eles olham isso, os pacientes eles pesquisam isso hoje, né? Eles precisam desse título e eles querem aprender tecnologias novas, né? E o que vocês orientam para os alunos e que fez a diferença na formação de vocês? O que foi o diferencial, assim, que você fala, não, isso tem que ser obrigatório? São, acho que, 2 pilares. A gente tem que pensar em biologia, né? Então, teórica. E a gente tem que pensar na humanização, né? E isso, inclusive, é o motivo pelo qual eu amo dar aula, eu amo ser professora, poder tentar, né, plantar ali uma sementinha dentro de cada um. A ética, ela não é opcional, né? Isso não precisa nem falar, ela não é opcional, né? Mas tratar um paciente como um ser humano, como eu falo que você gosta da sua mãe, então trate como sua mãe, né? Isso é uma coisa que eu deixo sempre muito claro para os alunos. Escutem a história do paciente de vocês. E hoje está cada vez mais difícil ser professor. E essa nova era, né? E pós-pandemia também, que as pessoas ficaram muito afastadas, muito celular, muita rede social, e não tem mais aquele toque, aquele apego, aquele carinho, aquele saber ouvir, escutar. E eu sempre falo para os meus alunos, a odontologia está saturada de gente, de profissionais. Mas ela não está saturada de profissionais bons. E quando eu falo bons, eu falo em técnica, sim, eu falo em técnica. Então, esse é um pilar importante. Mas eu falo principalmente de bom de caráter, de pessoas boas. E você pode não ser o melhor tecnicamente falando, porque isso se ensina. Sim. Mas você tem que ser o melhor como pessoa. Isso é mais difícil de ensinar, mas isso é muito importante de ensinar. E eu sempre brinco que antes das minhas aulas eu gosto de filosofar um pouquinho, porque isso faz parte. importante. A gente tem que se aproximar, a gente tem que enxergar o outro como inteiro, né?
Então, acho que esses 2 pilares na minha formação também foram muito importantes, né? Aqueles professores muito técnicos, mas que às vezes são tão técnicos que são robotizados, né? Então, a gente tem que saber balancear tudo isso. A gente vê que os pacientes também já estão procurando profissionais diferentes, né? Sim. Às vezes eu escuto no consultório assim, eu fui no fulano de tal, que é professor, que é isso e aquilo, que às vezes é até famoso, assim, e, mas não sei, não gostei muito. Ele parecia muito bom, mas nem me ouviu direito. Sim. Assim, aí às vezes, assim, eu faço uma consulta simples, né? Para mim é simples porque é natural você parar e escutar o paciente já sai assim, como se eu tivesse já resolvido a vida dele todinha, né? É porque, às vezes, eles procuram a gente não só pelo tratamento, mas eles procuram, às vezes, para conversar. Principalmente os pacientes que são mais idosos. Eles, muitas vezes, não têm aquele filho que vai visitar sempre. O neto, não sei, alguém da família que dê apoio, que dê suporte. Está todo mundo trabalhando na loucura e não dá esse apoio. E, às vezes, você parar 2 minutos e falar, e aí, dona Maria? Como que a senhora tá? Tá tudo bem? Já muda, ela fala, nossa, ela reparou em mim, ela está prestando atenção em mim como pessoa. Os exames, como que estão, dona Maria? Nossa, ela não vê sua boca. Isso é extremamente importante. Eu escutava da minha avó há muito tempo atrás, quando eu era pequena. Fui no médico, nem pediu o exame. E claro que isso é colocável, relativo, né? Assim, e é relativo, porque pode ser necessário, pode não ser necessário, né? Mas, assim, o paciente, ele é o nosso objetivo final. Então, desde a professora quem falou, desde a biologia, né, até a ética com o paciente, com os colegas. Eu acho extremamente importante ter ética com os colegas também, porque todo mundo erra. E a gente criar essa cultura de, nossa, você fez isso errado? Poderia ter sido você não sabe a condição que o seu colega está trabalhando. Então, você dar munição para o paciente falar mal do seu colega é inaceitável também, na minha concepção. Eu sempre busco, quando o paciente chega, assim, querendo, né, porque o paciente quer reclamar. É a realidade. Ele fez alguma coisa, deu errado, ele está indignado, ele quer reclamar. E aí, se você dá atenção para ele, realmente, tudo bem, aconteceu, mas será que foi culpa do dentista mesmo? Não sei como ele trabalhava, não sei como que o senhor estava antes, eu não sei o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, vamos começar daqui? Vou pegar o caso do senhor aqui, tá desse jeito, vamos resolver? Então, assim, eu acredito que você enxergar o paciente, a necessidade dele, mas manter a sua ética, não tem comparação. Eu acho que a Implanto também está brigando com a ética, igual a gente ficou na ROF, na era das lentes de contato, né? Igual a gente falou dos protocolistas, né? Gente, eu acho inadmissível você extrair um dente rígido para você vender um protocolo, sendo que a gente tem as complicações do procedimento, por mais que você faça perfeito, igual a gente falou, tem paciente que às vezes não consegue fazer acompanhamento, ele tem doença sistêmica, aconteceu alguma coisa na vida dele, só que você tinha quase todos os dentes na boca, você vai trocar para não ter nenhum, ter alguns implantes, podem ser bem feitos, mas cadê a sua própria ética também, né? E muitas vezes o paciente não tem a noção de que ele vai ter que cuidar do implante da mesma forma que ele cuidava do dente. É que falam que resolve a vida, né? Pronto, não precisa fazer mais nada, né? Tipo, só colocar. E é isso, você vê o paciente num dia, aí você fala, a gente vai fazer protocolo bimaxilar. Aí, na outra semana, já dá a carga imediata com a definitiva. E tchau. Aí fica querendo... Gente, o que me mata é clínica que tem meta. Aí, essa mês, a gente vai vender 70 protocolos. Cara, não são 70 protocolos. São 70 pacientes que podem estar com o diagnóstico errado, né? É exatamente por isso que a gente tem uma ética aí que barra isso. A gente não pode... É lei, na verdade, né? A gente tem resolução. A gente não pode vender procedimentos, por exemplo, com promoção. A gente não pode vender como um produto. Eu não estou vendendo uma prótese. Então, até saiu uma resolução agora que poderia fazer isso, né? Ai, socorro. Só que, assim, eu até entendo que as pessoas que fazem a legislação não são da saúde, talvez, né? Mas vira comercial mesmo. Só que eu tenho percebido que os pacientes estão mudando um pouco. Eu acho que, como lá atrás antes estava Botox Day, Protocolo Day, não sei o quê, agora a gente começa a pegar
Imagino o consultório de todo mundo aqui é a mesma coisa. A gente tem resolvido mais bucha, né? Uhum. Do que feito do zero. A gente tem consertado as consequências de um protocolo DEI, né? Exatamente. E isso das metas, né? A clínica que tem que vender 70 protocolos, enfim. Isso é uma coisa também muito importante para aluno de curso, para a gente explicar, ensinar muito bem o planejamento, porque muitas vezes não são eles que vão fazer a venda, o diagnóstico, né? Hoje está na moda o avaliador, o orçamentista. Orçamentista, gente. Enfim. Isso é saúde. E o implantodontista vai chegar lá já com o planejamento feito para executar. E nós temos que, né, não só o direito, mas o dever, né, de explicar, olha, vocês já venderam um caso, mas não é assim, vamos tentar modificar esse planejamento, conversar com o paciente, porque isso vai acontecer, e vai acontecer muito. Sim. A gente já viveu isso. Já. Não. Nossa, eu lembro que eu ficava assim, às vezes eu ficava com aquela taquicardia de como é que eu vou explicar para o paciente que o que venderam está totalmente errado, que eu preciso dar um passo para trás, né? Aí aquela hora que vem, assim, aquela intuição divina, né, do que você tem que fazer. Mas eu acho que é isso, né? Tem que ensinar no curso, porque essa intuição pode não vir na hora, mas se você tem esse conhecimento prévio, então, num curso que vocês estão prezando por isso, na hora que o aluno recém-formado da especialização bater de frente com esses casos, ele já sabe, opa, peraí, deixa eu reavaliar, deixa eu ver se é isso mesmo, entender que não é só o dinheiro no final do mês, Sim. porque é aquele negócio, tem dinheiro que não vale o nosso sono, Não. né? E assim... Até porque a complicação ela vai vir. Com E resolver certeza. complicação de implante dá dor de cabeça. Uhum. E esse aprendizado, né? Na verdade, todo aprendizado é por repetição. Então, se ele nunca ouviu falar, se ele nunca precisou fazer isso, a hora que ele chegar lá não vai saber resolver. Então, se a gente já plantar a sementinha, né, desde o começo, olha, isso existe, isso vai acontecer. No começo você vai trabalhar assim. E ele começar a ver como funciona. Eu já peguei um caso planejado. Aqui, a gente pode até colocar isso, né, uma ideia. Por exemplo, fazer uma aula. Você tem um caso planejado, que o caso está certo ou está errado? É legal. É uma possibilidade. Enfim, deixa de ser um PBL, né? Problem PBL. Based. Não, legal, porque o curso fala aquilo que a gente fala também no nossa especialização, e acho que todos os cursos da faculdade falam a mesma coisa, que é cuidar de gente, né? Tem que gostar de gente. Mas qual que é o tipo de aluno que vocês não gostam? O que não quer aprender. O que acha que sabe tudo. É esse. Esse não dá. Assim, ele vai bater de frente com a gente, com certeza, porque tem muito aluno que vem já com uma formação sólida e, apesar dele querer fazer o curso, ele não quer aprender ou não quer aprender com uma pessoa mais jovem que ele. Aprender coisas novas. Aprender coisas novas. Isso é difícil. Então, assim, tenta vir para o curso com o coração aberto. A gente pode ser mais nova, mas a gente tem uma formação também. E é normal. É normal porque você teve uma formação, às vezes, diferente. É a mesma coisa que, por exemplo, um aluno que fez dentística a vida toda. O profissional fez dentística a vida toda, agora ele falou, nossa, eu queria aprender implante. Como que ele quer que aprender com uma pessoa... Tudo bem, ele pode fazer um curso com uma pessoa mais velha, mas, assim, a gente tem toda a formação, então... Isso é livre de preconceito, sabe? Então, quem quiser vir e aprender, é com a cabeça aberta, que a gente vai discutir muita coisa. A gente também tem a cabeça aberta de receber esse feedback do aluno, de falar, nossa, não, professora... E de aprender, né? Porque a gente também aprende com o curso. Eu falo que se um dia eu parar de aprender enquanto eu estiver ministrando aula, enquanto eu estiver dando um curso, eu paro de fazer isso, porque... Para quê? Né? E uma coisa muito legal no nosso curso, que dos seis professores fixos, titulares, nenhum fez a formação no mesmo lugar. Isso é legal. Cada um é de um lugar. Filosofias diferentes. Então, são filosofias diferentes. E tudo bem. E isso é legal para o aluno. Sim. Isso é legal para a gente, porque o que a professora Lara faz é de um jeito, o que o professor Bruno, que está com a gente, faz é de outro jeito. Só que todos são baseados em
evidências científicas, né? Então, não existe só uma maneira de se fazer. Então, o aluno ele vai poder aprender coisas diferentes e nós também aprendemos diariamente, né? Então, realmente, o aluno que não tem uma cabeça aberta, que não quer aprender, esse é o que a gente realmente não gosta. E aquele aluno que não é ético, né? Aquele aluno que não é humano, isso é uma coisa que me tira muito do sério, né? Vou até dar um exemplo assim muito breve. Na USF, nós temos uma disciplina de odonto hospitalar que eu acho muito diferente e é muito legal. Então, a gente vai no hospital com os alunos, a gente vai em UTI, a gente vai em centro de oncologia, radiologia e hemodiálise. E a gente atende esses pacientes na clínica também. E são pacientes emocionalmente debilitados, né, por uma doença grave, uma doença incapacitante, muitas vezes. E tem aluno que não tem paciência de ouvir. Tem aluno que fala, ai, que saco, fulana de tal sempre vem. Para mim, esse é um aluno que nunca vai ser um bom profissional. Né? Eu ia até perguntar qual que é o bom, né? O bom é que vai ouvir, né? No final. Isso me mata, né? De falar isso. Tá enchendo o saco. Eu sempre tento falar para eles o seguinte: vocês escolheram uma profissão que cuida da vida do outro. Não é só a boca, não é só o dente. Você cuida da vida da pessoa. A primeira coisa é gostar de gente. Se você não gosta de gente, não vai para biológica. Né? Não tem como, né? E eu sempre falo, gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. Sim. A gente não é robô. É isso mesmo. A gente estava até falando isso a gente está na semana da especialização da buco também. E aí eu operei um caso junto com os alunos e que era uma fístula bucosinusal, que a paciente já estava uns 2 anos assim. O profissional da UBS tentou resolver, coitado, ele realmente tentou, só que ele, até em questão de instrumental, ele tinha falha ali, né? Por causa do sistema, não tem jeito. E aí a gente fez a cirurgia, eu acompanhei eles brilharam na cirurgia e aí conseguiu fechar a fístula. E a paciente, assim, mudou da água para o vinho, né? Muito mais feliz, tudo. Aí eu estava falando com os alunos que, às vezes, a gente fica, né? A gente gosta de gente, a gente vai atendendo, mas, às vezes, a gente esquece o impacto que a gente causa na vida do paciente. E esse impacto não precisa ser a fístula. Às vezes, é uma ausência que esse paciente tem. E aí, uma colega minha da dentística fez um lateral conoide, corrigiu um lateral conoide escurecido na paciente. E ela disse que não gostou muito da cor. Ela falou assim, podia ainda ter ficado um pouquinho melhor. A paciente já saiu chorando. Entendeu? Uma paciente jovem, bonito, sorriso bonito, só que aquele lateral conoide. Mesmo com o tom um pouquinho que ela vai melhorar agora, que ela ficou mais incomodada, a paciente saiu chorando. Sim. Né? Então, nossa, quando a gente vê esse aluno, né, nossa, enche o olho, né? Pra gente fazer, às vezes a gente chora, né? Paciente, né? Quantos casos que a gente não faz que impacta, assim, a vida do paciente e a nossa, né? Recentemente, eu fiz um caso de um implante zigomático, uma paciente que não tinha osso nenhum e usava uma prótese total há muitos anos, mal adaptada, né? Bom, típico, né? E ela não ia nos aniversários da família. Né? Não ia nos aniversários da família porque ela não conseguia comer e ela tinha vergonha porque os familiares não sabiam que ela usava uma PT, né? Tem muito isso. E, certo, fez um implante zigomático, a prótese, algo que, às vezes, para a gente... Rotina, só mais um. E ela toda semana me manda mensagem, manda um biscoitinho que ela fez, porque ela voltou aí para a festa de aniversário. Não tem coisa mais gratificante. Né? Muitas vezes, para o cirurgião, para o implantodontista, é mais um paciente, mas não é para ser assim, né? É para você acordar de manhã e pensar, hoje é o dia da cirurgia do X, do Y. Né? Para ele, é o dia mais importante. Eu que opero muita criança... a gente opera uma família inteira. Eu carrego no centro cirúrgico uma família inteira nas costas. Assim. É um peso muito grande, porque você está carregando a mãe, o pai, a avó, o avô, o tio, uma expectativa muito grande. E aí vocês falaram do paciente que vem para o curso, né? E quem que é o paciente que vem para o consultório? Não é o mesmo paciente, obviamente. Não. Assim, em questão de idade e tal, é basicamente o mesmo. Mas... normalmente, o que eu percebo de consultório é que os pacientes eles são mais estáveis psicologicamente falando. Assim, os pacientes de curso, normalmente,
a verba financeira é menor, né? E também eles têm algumas deficiências assim em relação ao apoio familiar, muitas vezes, e que eles buscam esse apoio. Então, se a gente tiver um aluno, por exemplo, que ignora isso, o que a gente vai entregar para o paciente? Né? A gente precisa entender, e entendam, quem estiver assistindo, né, que isso não é uma crítica ao paciente. Falar que ele não tem dinheiro, que ele é instável psicologicamente, não é, mas é um perfil de paciente. E que a gente tem que entender que esse perfil existe, porque se eu ignorar isso, eu vou ignorar o paciente, não vou tratar ele da forma ideal. Então, eu entendendo o perfil do paciente, eu posso dar para ele o que ele espera. E o que, às vezes, ele não espera. Porque, às vezes, ele não esperava ser tão bem recebido quanto ele foi. E aí, no momento que você fala... às vezes, o paciente já chega falando assim, eu sou muito ansioso. Todos. A maioria é ansiosa. Principalmente quando está falando de atendimento odontológico. E aí, quando você vira e fala assim... Fica tranquilo, eu só atendo paciente ansioso. Fala, nossa. Então, assim, você entender esse perfil e levar o tratamento ideal para ele, isso muda